E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre os amebozoários. Vem aprender bio comigo? Os amebozoários são um grupo de protozoários que tiveram a sua sistemática recentemente revista. Aqui ao lado a gente consegue observar vários grupos que foram formados a partir dos antigos organismos que estavam lá dentro do grupo dos protozoários. Mais especificamente, os amebozoários fazem parte do grupo Uniconta. O grupo Uniconta inclui grupos de protistas, sendo a maioria deles amebas, mas também fungos, coanoflagelados e animais. Esse grupo é o grupo mais diverso dentro de Eucária, que é o grupo representado aí por toda essa filogenia. As características diagnósticas de Uniconta são a presença de um flagelo único, que é perdido em vários grupos, e também a fusão de 3 genes que codificam enzimas para a síntese dos nucleotídeos pirimidínicos, ou seja, a citosina, a timina e a uracila. Dentro do grupo Uniconta estão os amebozoários, que é um grupo definido apenas com base em características moleculares. Apesar disso, eles têm também uma característica morfológica, que é a presença de pseudópodes em forma de lobo ou tubo. Aproximadamente, esse grupo inclui 2.400 espécies conhecidas. Vamos aprender um pouquinho então sobre os amebozoários. Os amebozoários podem viver no solo, na areia, na vegetação aquática, em rochas úmidas, lagos, córregos e oceanos. A maioria desses organismos é de vida livre, mas alguns podem ser endosimbiontes, sendo inclusive parasitas, como é o caso de Entamoeba stolística, que é a causadora da disenteria amebiana, que a gente consegue ver aí ao lado. Os amebozoários são caracterizados por apresentar uma célula que é envolta apenas pela membrana plasmática. Apesar disso, alguns podem apresentar uma camada de glicoproteínas ou uma teca, como a gente consegue ver aí ao lado. Essa teca pode ser uma teca que é sintetizada pelos organismos ou ela pode ser aglutinada a partir de objetos e estruturas presentes no ambiente onde eles estão. Mais uma característica dos amebozoários é a presença então dos pseudópodes, que são extensões temporárias do citoplasma. No caso dos amebozoários, os pseudópodes que a gente acabou de falar são do tipo lobópodes, ou seja, são rombudos e arredondados, como a gente consegue ver aí na imagem D. Lembrando que os pseudópodes são extensões citoplasmáticas temporárias, ou seja, eles constantemente estão sendo formados e estão sumindo também da célula. Isso acontece porque eles são formados a partir de mudanças químicas e físicas que ocorrem no citoplasma da célula. O citoplasma ali pode ser dividido em 2 tipos: o ectoplasma, que é uma parte um pouco mais rígida, e o endoplasma, que é uma parte um pouco mais fluida. É a partir dessa mudança de estado do citoplasma que as projeções são formadas ou são destruídas. Aqui a gente consegue observar um vídeo que mostra de forma bastante acelerada a formação de um pseudópode. Observem que ali no meio a gente tem o endoplasma, que é a porção mais fluida do citoplasma. E externamente a gente tem uma porção do citoplasma que é um pouquinho menos fluida, um pouquinho mais rígida, que recebe o nome de ectoplasma. Observe então que esses pseudópodes vão sendo formados, mas também vão sendo retraídos à medida que a célula se locomove. Com relação à nutrição, os amebozoários são em sua maioria carnívoros, se alimentando então de presas que são capturadas por meio das extensões citoplasmáticas, por meio dos pseudópodes, como a gente consegue ver nesse GIF aí abaixo. Observe que essas projeções vão ali englobando o alimento. Rapidamente, vocês vão perceber que essas presas morrem por meio de enzimas proteolíticas e elas ficam imóveis durante esse processo de englobamento por conta da secreção de enzimas paralisantes.
Essa ingestão pode ocorrer por meio de fagocitose, como a gente consegue observar aí nesse GIF. Mas, dependendo do tipo de alimento, a absorção também pode acontecer por meio de pinocitose, quando são substâncias pequenas. E essa absorção pode ocorrer por meio de qualquer uma das partes da célula. Ou seja, não existe uma citóstoma, uma boca da célula. Na verdade, os amebozoários são organismos considerados assimétricos. Eles não apresentam qualquer tipo de simetria. Então, basicamente, todas as partes das células são capazes de desempenhar todas as funções para a sua sobrevivência. Apesar da ingestão do alimento parecer uma coisa bem simples e automática, vários experimentos já foram realizados com amebas e já se verificou que elas são capazes de realizar a seleção do alimento. Então elas conseguem, ao englobar, identificar se aquilo é um alimento ou não. Não sendo o alimento, elas rejeitam aquela estrutura que elas estavam tentando fazer a fagocitose e vão em busca então de um alimento, de uma presa. Com relação à reprodução, a maioria dos amebozoários faz a reprodução assexuada, que é aquela que não gera variabilidade genética, porque os organismos formados são geneticamente idênticos aos seus progenitores. Essa reprodução assexuada pode ser realizada por meio da fissão binária, como a gente consegue ver aí ao lado. A partir de um único organismo, são originados dois organismos geneticamente iguais. Ou ainda pode acontecer por meio da fissão múltipla, na qual vários organismos, várias células são formadas a partir de uma única célula. Isso é muito importante, principalmente para as formas parasitas, como é o caso de Entamoeba histolytica. Outra característica bastante importante, principalmente para as formas parasitas, é a capacidade de formar cistos, que é muito importante para a sobrevivência do parasita no trato gastrointestinal do hospedeiro, principalmente quando está chegando o final do trato gastrointestinal e esses organismos vão ser eliminados por meio das fezes. Assim, o cisto é uma forma bastante resistente, que resiste à dessecação, à falta de água e pode permanecer no ambiente até ser ingerido por um outro hospedeiro e aí desencistar. Acabamos de conhecer um pouquinho sobre os amebozoários. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.